Dando sequência ao nosso ciclo de conferências, o tema que nós escolhemos hoje é: você é realmente você mesmo? Por que eu quis fazer essa conferência? E eu acho extremamente importante essa conferência. Exatamente porque nós vamos bater no ponto crucial, do ponto mais nevrálgico da natureza do ser humano. Ok? Porque a maior parte do ser humano vive, na verdade, um rótulo, uma máscara. Ele vive uma programação de Android. Ele perdeu a sua essência e a sua verdadeira natureza espiritual. Ou seja, numa sociedade totalmente materialista como a nossa, o espírito está morto, totalmente morto. Ninguém acredita no espírito, ninguém acredita em vida após a morte, ninguém acredita nesse lado espiritual e verdadeiro e mais amplo do ser humano, da natureza humana. Por isso, todo mundo chora em velório, aquela coisa terrível, perdeu a perda, porque perde totalmente a conexão com o plano invisível e com a natureza espiritual do ser. Né? Dessa mesma maneira, tem um grande mestre, né? Ocidental, que conhecido como Gurdjieff. Esse mestre Gurdjieff, ele deu um treinamento uma vez para um aluno seu, o Ouspensky, que é um dos grandes matemáticos russos, era um grande matemático, cientista russo, e ele era discípulo de Gurdjieff. Então Gurdjieff fez o seguinte exercício com esse seu discípulo. Ele trancou este Gurdjieff num quarto escuro, sem sair, durante um mês. E ele tinha que repetir todas as vezes a seguinte pergunta: quem sou eu? Essa era a busca essencial dessa pergunta. Então, o Ouspensky, num dos seus livros, né, ele escreve essa experiência que ele teve com o mestre Gurdjieff, o mestre dele, o guru dele, e ele conta que ao terminar esse exercício, ele abre a porta e sai dessa experiência. Ele diz que quando ele começa a andar pela cidade, ele olha para as pessoas na rua e ele percebe que todas essas pessoas, para ele, estão dormindo. São pessoas que vivem uma vida material, uma vida de androide, estão trabalhando, indo para o seu trabalho, fazendo coisas, mas completamente longe e distante da sua verdadeira busca real do seu ser, que é o seu espírito, que é a sua alma, que é o questionamento principal. Quem eu sou? Qual é a minha verdadeira... Por que eu nasci nesse planeta? Por que eu não nasci em outro na galáxia? Por que eu estou aqui? Dessa maneira, os mestres orientais procuram constantemente levar seus discípulos a esse encontro, ao encontro com essa parte crucial da sua natureza. Por isso que, no Oriente, existe um exercício que nenhuma religião ocidental tem. Você pode correr as igrejas crentes, as igrejas católicas, sabe? Pode correr um monte de religiões ocidentais, de linhagem cristã, por exemplo, e você não vai encontrar um tipo de exercício que é a meditação. No Ocidente tem oração. E a maior parte das orações ocidentais, o que elas são? Mendigagem ao plano espiritual. Concordam comigo ou não? Ai, meu Deus, por favor, o Senhor me ajude. Ai, não sei o quê. E tá, e oração para o anjo. Ai, o anjo, por favor. Só mendicância. As pessoas ficam mendigando, pedindo coisas ao plano, como se o plano espiritual não soubesse da sua situação, da nossa situação planetária. Oriente, por exemplo, tem um exercício. Por exemplo, eu tenho um DVD aqui, uma palestra que eu fiz especificamente sobre esse tema, chamado Os Eremitas Tibetanos.
Existe um exercício no Tibete que é dado ao discípulo. Quando ele está razoavelmente preparado pelo mestre, o mestre leva ele a esse exercício. Ele é levado para uma caverna no alto das montanhas, longe do mosteiro. E essa caverna é uma caverna muito pequena. O discípulo entra nessa caverna e os mestres fecham com uma pedra enorme, de forma que sozinho o discípulo não consegue sair dessa caverna. E existe uma pequena entradinha que os monges vão colocando toda semana, vão lá levar comida, água, fazer a limpeza, onde sai e entra, mas a porta nunca vai ser aberta. E o monge deve ficar ali em escuro total, escuridão total dentro dessa caverna, durante 3 anos, 3 meses e 3 dias. É tudo 3. É 3 anos, 3 meses, 3 semanas e 3 dias. Tá? Agora você imagina como é que ele sai. Nessa conferência, eu passo o trecho de um filme. Existe um filme muito bonito aí, tibetano, chamado Sansara. Vocês podem até pegar na locadora. Nesse filme Sansara, o filme começa exatamente ele sendo retirado de um eremitério deles depois de 3 anos e tanto. Ele com a barba por aqui, tal, você está entendendo? E os monges vão lá retirá-lo. Vocês vão ver que interessante que é. Então, para vocês entenderem que existem culturas, existem treinamentos extremamente radicais que levam o indivíduo a um total contato profundo com a sua alma, com o seu ser. A escuridão total, para ele não ter nenhuma forma de dispersar a sua mente, dispersar a sua consciência. É muito doloroso, é um treinamento radical mesmo. Eu duvido que alguém aqui no Ocidente conseguiria fazer isso, com a nossa cultura. Né? O cara fica um dia dentro de casa e já fica louco. Né? Quer ligar o som, quer ligar a televisão, quer sair, passear para o shopping, quer ver gente. Então, o que acontece? O Ocidente, o ser humano, ele se afastou profundamente do si mesmo. Nenhum ocidental vive o si mesmo, ele vive lá fora. Por que é assim? Existe uma história filosófica do porquê é assim. Não sei se vocês sabem, mas os grandes cientistas, os grandes filósofos, pensadores, no final da Idade Média, no começo do Renascimento, tinha um conflito muito grande. Eles tinham um conflito com a igreja. Ou seja, a igreja que existia na Idade Média era uma igreja que todo mundo conhece, uma igreja de poder, né? Dominação, com radicalismo extremo. Só eles ditavam as verdades que o homem podia consumir. Okay? No entanto, a partir do momento que alguns pensadores, alguns cientistas começaram a buscar o conhecimento, a observar Galileu e tudo mais, eles perceberam que a natureza não tinha nada daquilo que a Bíblia ou a igreja pregava. Contrariava profundamente as ideias da igreja. E muitos foram até queimados na fogueira como herege por defender essas ideias, por defender que a Terra girava, por defender que a Terra não era o centro do universo, essa questão toda, né? Então, os pensadores ficavam em grande conflito com a igreja. Então, até que chegou um determinado momento profundo, porque era uma religião podre, pobre, sem respostas, não levava ninguém à iluminação nem à transcendência, essas religiões da época. Muito pelo contrário, você não tinha nenhum papa transcendente, você não tinha nenhum papa vidente, nenhum papa paranormal, transcendente, essas coisas todas, sabe? Eram homens muito mais políticos do que realmente pessoas espiritualizadas, com uma espiritualidade profunda e verdadeira e real. Então, esses pensadores começaram a discordar profundamente desses grandes homens. E foram buscar a verdade lá fora. Ou seja, começou uma separação profunda da visão religiosa do mundo. Então o homem se separou totalmente da religião e dessa visão que nós chamamos do divino ou da espiritualidade em si. Porque, na verdade, esses pensadores não conheciam os filósofos orientais, os pensamentos orientais de uma forma mais profunda, de como era uma nova espiritualidade diferenciada.
Ok? Então, nós temos uma história. O homem construiu, através dessa visão filosófica, a ciência. Ok? A ciência começou a estudar a natureza e a encarar todos os fenômenos da natureza como uma grande máquina. Ok? Por isso que a própria ciência newtoniana chama mecânica newtoniana, porque estuda a mecânica do universo. Ou seja, quem é mecânico conserta máquina, né? Cuida de máquinas, estuda máquinas. E da mesma forma que Isaac Newton escreveu todas as leis fundamentais da física clássica, da mecânica, né? No século XVII, XVIII, XIX, e mesmo no século XX, mesmo com a ciência moderna, com a física moderna, com a teoria da relatividade de Einstein, com a mecânica quântica, começou a acontecer o quê? Sempre não perdeu essa visão de universo-máquina e homem, consciência, totalmente separado do corpo. Então, na verdade, a ciência e a própria medicina, né, começou a encarar o ser humano como uma máquina. Uma máquina que se conserta, que quebra, dá defeito, mas uma máquina totalmente sem alma, sem espírito. Não tem espírito, não tem alma aí. E a psicologia, quando foi inventada, quando foi desenvolvida, quando foi criada, né, pelos seus precursores, Freud e outros seguidores, Jung e tudo mais, encaravam o estudo da mente como um órgão, como uma estrutura do ser humano que não existiria jamais fora da matéria. Ela existe só em função do cérebro, dentro do mecanismo cerebral. Tá? Ou seja, morreu, acabou. Não existe vida após a morte. Então, esses cientistas dessa época, qualquer fenômeno espírita, de incorporação, falar línguas diferentes, tudo que o espiritismo apresenta, em vários povos, em várias culturas, em várias épocas, os cientistas passaram a dar uma explicação completamente ilógica, irracional, maluca, para tentar explicar que aquilo era da mente da pessoa, e não existia espírito, não havia vida após a morte, não havia nada. Então, o que aconteceu? Todos esses pensadores acabaram fortalecendo profundamente, né, uma visão do homem máquina, de um homem sem alma, sem espírito. Morreu, acabou. E isso fez com que todo o desenvolvimento social, cultural, político e filosófico vide o marxismo. O marxismo é uma corrente filosófica, política, que é extremamente contrária a qualquer tipo de religião. Eles se dizem praticamente ateus, no sentido da palavra. Mais uma vez, isso faz com que o ser humano seja tratado completamente como um organismo biológico que só tem existência real dentro de um corpo biológico. A partir do momento que esse corpo biológico morre ou deixa de funcionar, não existe mais aquele ser ou aquela consciência e tudo se perde. Perfeito? Então, as sociedades e os sistemas políticos foram construídos assim. Aí se desenvolveu as indústrias, a revolução industrial, certo? As pessoas saíram do campo, do contato com a natureza, vieram para as cidades. E toda forma de educação, olha, toda forma de educação, né, neste período, passou simplesmente a formar o ser humano, formar, né, o homem para essa sociedade de consumo. Ok? Ou seja, todas as escolas ocidentais, ginásio, colégio, faculdade, universidades, nenhuma dessas instituições estava preocupado com a discussão com relação à espiritualidade do ser. Ok? O ser humano era obrigado, o homem de uma sociedade ocidental era obrigado a buscar o seu sustento através, ou o seu progresso social, através, né, da sua busca pelo material, do seu aperfeiçoamento pelo material. Então, quem descobria, quem era dono de uma indústria, quem fabricava coisas, quem inventava coisas,
Então os pensadores, ao invés de buscar o espírito, começaram a buscar dinheiro. Os pensadores, ao invés de tentar meditar para desenvolver seu espírito, começavam a querer inventar máquinas, ou seja, o advento da tecnologia, desenvolver tecnologia, porque a tecnologia trazia um grande lucro para as indústrias e para o comércio. Ok? Então, as universidades e as escolas passaram, então, a formar indivíduos para esse progresso industrial, para servir a sociedade nesse progresso industrial. Então, surgiram as faculdades de medicina, as faculdades de engenharia, né? E todas as faculdades que vocês conhecem, com o único intuito de formar o ser humano para servir a máquina do ser humano. Tanto nas áreas médicas, os homens simplesmente consertavam máquinas. Se você entrar num hospital hoje, de cirurgia cardíaca, ninguém conversa com você. Os caras fazem 20 cirurgias por dia, entra um, sai outro, entra um, sai outro, entra um, sai outro. Os caras encaram aquilo como uma máquina, como uma rotina. Tira coração, põe coração, corta aqui, abre ali, tá. Certo? Eu sei como é que é, os caras falam para mim. Os meus amigos médicos, o pessoal todo. Então, não tem um ser que está ali. Toca-se peças. Tá? Transplante de rim, transplante de fígado, transplante daquele, tá, toca peça. Como se fosse uma máquina, não tem um todo. Aí as pessoas não sabem o que é da rejeição, porque os órgãos da rejeição, né? Tem coisa a mais por trás. Então veja bem, a nossa discussão fundamental é essa. O homem morreu, a alma morreu. Se a alma morreu, na verdade, o ser humano, ele é apenas um programa cultural, ele é o seu ego. Ele vive o seu ego, ele vive o seu rótulo, ou seja, desde criança ele vai para a escola e quando ele escolhe uma profissão, olha, eu quero ser engenheiro, eu quero ser advogado, eu quero ser médico, eu quero ser isso. Ele vai ser programado para ser isso na sociedade. Ele recebe esse programa em 4 ou 5 anos. E depois o que acontece quando ele recebe esse programa? Ele arruma um emprego, né? Arruma um emprego, acorda de manhã, toca o despertador, ele levanta, a primeira coisa que faz é ele vestir o seu uniforme. Né? O advogado veste aquele terno e gravata. O médico veste a sua roupa de branco. Certo? E ele sai para cumprir o seu programa. Um verdadeiro androide, um verdadeiro robô na versão da palavra. Quem aqui assistiu um filme muito famoso de ficção científica da década de 80, chamado Blade Runner, o Caçador de Androides, com Harrison Ford, um artista muito famoso. Então lá, o filme, né, teve 2 versões. Ou seja, eles construíram um androide tão perfeito, que o androide, ele era feito de células biológicas humanas também, tal, tinha um cérebro positônico, aquela coisa toda, e o cara programava esse androide em 1 semana. Só que esse androide, ele era programado de tal forma que os caras colocavam até memória de infância nele. Sacou? Colocava memória de infância. Então, o androide não sabia que ele era androide. Ele achava que ele era um ser humano. Tá? Aí o que aconteceu? E tem uma classe dessa de androide que, de repente, eles começam a querer buscar a razão de ser. Eles começam a querer saber quem são eles, quem é o criador deles. Eles começam a questionar a sua própria programação. Eles vão morrer quando? O que é a morte? De tão perfeita que era a programação. Aí começam a se rebelar. Aí vem um policial na época, que era o Harrison Ford, que ele era treinado para caçar androides rebelados. Né? Aí tem até uma moça muito bonita no filme, né, que ela não sabe que ela é androide, ela acha que ela é um ser humano, de tão perfeito que é. Só que no fim de tudo, quando, na segunda, porque a primeira parte os Estados Unidos, foi censurada nos Estados Unidos, depois de 10 anos, os caras conseguiram liberar a segunda parte do filme, que é o finalzinho do filme, onde o Harrison Ford vai embora com aquela androide para viver fora daquela sociedade, como se tivessem foragido, porque, né, depois de tudo isso, o Harrison Ford descobre que ele também era um androide programado para caçar androide. Vocês estão entendendo? Porque ele acreditava que ele era um homem comum caçando androides.
Ou seja, a nossa programação, ela é tão bem feita ao longo da nossa vida, que nós acreditamos que somos médicos, que somos engenheiros, que somos essas pessoas que nascem, crescem e morrem e acabou. Que não tem vida após a morte, que não tem nada. Agora, quando alguns indivíduos começam a se rebelar contra a programação, que é o meu papel aqui é colocar vírus na programação de vocês. Sabe, vírus para programação usa, para a programação começar a questionar, começar a querer saber quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, por que eu tenho que trabalhar todos os dias. Então, quando você ouve os grandes mestres, quando você ouve os espíritos, quando os espíritos entram na sua vida, não dão contato para você, ou quando você vê um disco voador passar, você tem aquele contato, você fala, puxa vida, tem milhões de coisas lá em cima, tem estrelas, galáxias, puxa vida, o que eu sou nisso tudo? Aí você começa a fazer todos os questionamentos que a sua programação não é. Olha, existia um filme muito interessante, um filme assim, simplório de tudo, da década de 60, chamado Perdido nos Espaços. Alguém se lembra? Já ouviu uma versão nova dele que passa às vezes aí? Até teve um filme novo chamado Perdido nos Espaços que fizeram, né? Mas existia um robô lá atrás, aquele robozinho assim, ele era programado, super programado. O que acontecia? Quando ele chega, como ele ia enfrentar situações extraterrestres, né? Situações complexas, e a maior parte das vezes, quando ele não entendia o que estava acontecendo, ele se marcava e falava, não tem registro, não sei o que é, não tem registro. Acontece a mesma coisa com vocês, que foram programados por essa sociedade materialistas, quando eu falo de espírito, quando eu falo de alma, vida após a morte de ET, vocês não tem registro, não sei, isso aí não existe, é mentira, disco voador, isso aí é bobagem, não existe, não tem registro. Não tem registro. Então, a sua programação não consegue aceitar essa outra realidade. A não ser que você comece a estudar, que você comece a introduzir dentro do seu conhecimento todo este lado, toda essa possibilidade, toda essa questão, através de um treinamento, aí a sua razão vai fornecer um dado de ser possível ou não acreditar em outra realidade, além dessa programação. Então, por isso que eu pergunto nessa palestra, você é realmente o que você é? Ninguém nesse mundo quase é o que é. É uma programação, é uma máscara, é um rótulo. Eu estudando, eu fiquei sabendo, por amigos meus, por intermédio de amigos, eu nunca tive essa experiência direta, mas quem trabalha com empresários japoneses, com firmas do Japão que vêm para o Brasil, os japoneses foram tão andoidizados durante essas últimas décadas, certo? Para trabalhar nas indústrias e para ser eficiente, tal, que hoje, se chegar, vem uma empresa fazer contato com você. Eles dizem o seguinte, que o japonês não dá a mão para você antes de dar o cartão dele para você. Primeira coisa, ele passa o cartão, ou seja, o rótulo dele. E outra, se ele pegar o seu cartão e perceber que você não tem um cargo elevado na empresa, ele já descarta você. É ou não é verdade? Aí tem uma japonesa aqui assistindo a plateia que está confirmando. Ou seja, as pessoas são valorizadas pelo seu rótulo, e vai no cartão rótulo, é engenheiro, é chefe de departamento, é gerente. Se for o limpador de para-brisa, não sei do que, pô, o cara nem fala com você. Então as pessoas, a sociedade nossa, ela passou a valorizar o rótulo e não o ser, a alma. Então começou um universo de distinção. Então o médico na sociedade, o médico, né, sempre ganhando bom dinheiro, tendo status perante a sociedade. Né? Antigamente o professor até tinha, hoje um professor não vale uma merda, vamos dizer. Professor de primário, de estado, então, ganha um salário michuruco, se ganhar um salário mínimo, olha lá. Né? Então ele não tem valor. Ele tem valor pelo rótulo, pela qualidade, pelo bem material que ele acumula. Né? Então, todos nós, seres humanos de uma sociedade ocidental, passamos a ser nossos rótulos.
Por isso, quando alguém pergunta sobre a alma, não sei de mim, eu não sei de nada. Aí vai chorar em velório, porque morreu. É aqui que é a morte, ninguém discute a morte, né? Vira as costas, depois do velório, no outro dia tá obedecendo a sua programação de Android de novo. Vai trabalhar de novo, sem questionar. E geração após geração, as pessoas repetem a sua programação, o pai passa para filho. E a verdade, a essência do homem, a alma, fica morta, não acorda. Então, um professor universitário, né? Um professor universitário, isso é uma história real. Ele vai para o Japão para estudar o Zen com um mestre Zen. Então, o primeiro dia que ele chega na escola, ele vai conversar, se apresentar para o mestre, ele se senta na frente do mestre, e o mestre faz a seguinte pergunta para ele: quem é você? Bem, como o ser humano ocidental, o único costume que ele tem, quando ele vai dizer quem é ele vai repetir o rótulo dele, porque ele é o rótulo. Então ele falou assim para o mestre, assim, bom, eu sou o doutor Paulo da Silva, não sei o quê, eu sou professor, né, de filosofia da universidade e tal, né, fiz doutorado em Berkeley, fiz isso não sei aonde, tal. O mestre Zen, após ouvir tudo isso, falou, e tirando tudo isso que você me falou, quem é você? Não sei. As pessoas vomitaram o seu rótulo, a sua programação, a sua cultura, aquilo que ele acha que sabe. Existe uma cena semelhante a essa, que é uma das mais clássicas ainda da filosofia japonesa, isso acontece há muito tempo atrás, que vai um ocidental diante de um mestre Zen, e o mestre Zen pergunta também para esse mestre, quem é você? E ele começa a fazer a mesma coisa, mas eles estão servindo chá. E o mestre começa a servir o chá para ele e começa a transbordar a xícara, e o mestre não para de pôr chá na xícara, e a chá caindo para fora. O ocidental fica fala, mas mestre, está transbordando, está caindo para fora. E o mestre fala, é verdade, assim também você. Você está totalmente cheio. Eu só posso ensinar o Zen para você se você esvaziar a sua xícara. Ou seja, deixa eu tentar exemplificar para vocês o que o mestre quis dizer com essa história da xícara, do chá. Que é essa história clássica. Você imagina, vamos imaginar que esse buraco aqui, esse poço, é a consciência do ser humano. Tá? Quando a criança nasce, vazia, limpa e pura. É a essência natural dele. Aí, desde cedo, nós vamos colocando informações aqui. A sociedade, o pai, a mãe, a cultura, pelo lugar que ele nasce, vai enchendo de coisas. Okay? E isso vai enchendo. Nós chamamos disso de preencher o ego, ou o lixo cultural. As pessoas vivem o seu ego é isso, o ego é isso daí. É toda a programação que você recebeu. Você se comporta de acordo com essa programação. Tá ok? Então, o mestre oriental, ele fala assim, o Zen só pode ser ensinado quando você esvaziar, tirar tudo isso e deixar-se vazio. Aí é o começo do processo Zen. Porque aí o Zen não vai colocar nada dentro desse poço, sabia? O mestre Zen, a primeira fase do treinamento Zen é esvaziar. A segunda parte é o indivíduo descobrir o que ele é, porque a essência aparece. Porque o que acontece, os mestres dizem que nós estamos tão cheios de lixo, o nosso poço está tão cheio que eu não consigo contatar a minha própria natureza. Eu vivo o meu raciocínio, eu vivo a minha programação. Diariamente. Eu vivo uma máscara, um rótulo, uma roupa, um traje. Soldado tem que ser soldado, andar com aquele puto uniforme. Eu vejo, o soldado é um dos mais programados. É aquele que, duro, rígido, tem que virar, obedecer ordem, e mata a hora que tem que matar numa guerra, né? Se desobedecer o general, por pior que seja a ordem, né?
Ele vai ao pelotão de fuzilamento. Então, se o general der uma ordem para ele metralhar um monte de criança, velhas e senhoras, ele metralha. Como aconteceu demais isso na Alemanha em todas as guerras. Nós sabemos disso. Judeus, a ordem para matar os judeus na Câmara do Gado, pode matar todo mundo, criança, velho, isso aí está estorvando só nós. E o cara vai lá, mata. Por quê? Ele está matando uma máquina. Não está matando uma alma, um espírito, um ser. Ele está matando uma alma que morreu, acabou. E também depois que ele morreu, vai acabar mesmo. Não tem julgamento, não tem nada do outro lado. Pode matar mesmo. O negócio é aproveitar a vida aqui. Quem é mais forte é que vive na boa. Essa é a filosofia de quem não acredita em vida após a morte. Criar uma política de destruição, de dominação. Porque a única coisa que importa é você estar no poder aqui. Porque não tem nada do outro lado meu, não tem sequência, não tem continuação, vou me safar bem aqui. Né? Não importa as minhas ações, se eu ser bonzinho ou não bonzinho, vai morrer, vai acabar tudo. Você está entendendo a filosofia da coisa? Então, existe um texto no livro de Lao Tzu, no Tao Te Ching, que é muito incompreendido no Ocidente. Mas com este exemplo vocês vão aprender direitinho esse texto. Tá? Então, ele começa assim. O homem que procura conhecimento cresce a cada novo dia. Mas aquele que busca o tal decresce a cada novo dia. E o taoísmo prega que você deve buscar o tal. Fica meio incoerente, né? Fica meio incoerente. Pô, quem busca o conhecimento cresce. E eu que vou buscar o tal, tenho a sensação de estar inferiorizando? Né? Não, a ideia é a seguinte. Todo homem que busca conhecimento, ele está fazendo o quê? Ele vai fazer um curso daquilo, depois outro curso daquilo, e diploma, e certificado, e pós-graduação, e mestrado, vai lá na Sorbonne, vai na França. Bicho, o cara se sente um. Já viu um cara desse quando vai dar uma aula para você? Ele sobe no pedestal e faz assim com o peito, ele parece um galão. Vocês são uns merdas, vocês não sabem nada. Eu sei. Aquele puta ego desse tamanho. E cada vez, quanto mais curso ele faz, mais ele incha. Tem a sensação que está todo-poderoso. No entanto, Lao Tzu diz, mas aquele que busca o tal decresce a cada novo dia. Por quê? Porque é o homem que vai fazer o processo inverso. Ele vai esvaziar. Ele vai eliminar essa cultura, esse ego, essa falsa programação, essas verdades que foram impostas, até ele ficar totalmente zerado, vazio. Nesse estado, a percepção dele pode aflorar, ele pode ver espíritos, pode contatar com outras realidades, outras dimensões. Ou seja, ele atinge o que nós chamamos de iluminação, transcendência. Ele começa a lembrar de vidas anteriores. Ele começa a lembrar da sua memória cósmica. E esse ser passa a viver agora a sua alma real e verdadeira, não a sua programação, que fizeram nessa vida. Eu vou contar uma experiência pessoal para vocês, que foi exatamente a semana que fez com que eu largasse tudo na minha vida para me dedicar só a essa jornada mais espiritual, mais interior, esse caminho. Eu fazia mestrado na Unicamp e era professor de cursinho do Ângulo em Campinas. Então eu tinha uma atividade totalmente, né? Tinha uma bolsa de estudo na Unicamp, tudo, sabe? Então uma atividade totalmente voltada ao sistema, aquela correria, aquele pau. Mas desde muito cedo, eu já dava aula de Tai Chi, né? Tinha o meu espaço, dava aula na Unicamp de Tai Chi para ganhar uma grana. Na época, antes de, né? E fui vivendo essa vida toda aí, bem inserida no mundo material, mas sempre fui uma pessoa extremamente espiritualizada e sempre fui médium desde criança, médium. E uma das minhas mediunidades mais fortes é projeção astral. É sair fora do corpo conscientemente e sair viajar por aí.
Quem conhecia o meu trabalho sabia que eu fazia reuniões mediúnicas na minha escola, no meu espaço, toda semana eu incorporava, né, e passava mensagens e tal. Eu era um médium, né? Só não era assim de linha kardecista, porque eu trabalhava na linha oriental, no meu espaço mesmo, dentro de uma roupagem diferente, né? Mas aconteceu um dia comigo, isso acontecia sempre. Os mestres orientais me levavam, vinha no meu quarto me buscar e me levavam para fazer viagens em cidades astrais, levavam para a China, um monte de lugar. Isso era comum sempre, até hoje é, na minha vida. Mas um belo dia, era mais ou menos umas 7h30, era mais ou menos umas 8h30 da manhã, porque naquele dia eu não tinha aula de manhã cedo, então eu calculei que eu ia acordar umas 10 horas da manhã. Tá? Fui dormir tarde e ia acordar umas 10 horas da manhã. Eu lembro que eu estava numa cidade astral, conversando, estava fazendo as coisas com meus amigos, e depois chegou a hora de eu acordar. Então, um dos chineses, um desses que me acompanhavam, falou, agora está na hora de você voltar para sua casa. Eu falei, tá bom, vamos lá então. Ele desceu das dimensões astrais. Quando ele chegou sobre a cidade de Campinas, ele fez o seguinte, ó. Ao invés de ele ir direto para o meu quarto, como sempre ele fazia, chegava no meu quarto, ele se despedia de mim, eu entrava no corpo, acordava e ele ia embora. E nesse dia foi muito diferente. Ele veio, como era mais ou menos umas 9 horas da manhã, mais ou menos 9 e pouco da manhã, estava claro, toda a cidade toda agitada. Ele veio, quando ele chegou sobre a cidade de Campinas, ele começou a fazer uma espiral assim, fechando em círculo comigo, que ele estava segurando meu braço, e paramos exatamente no centro da cidade de Campinas. Quem conhece a cidade de Campinas, o centro é uma catedral ali na 3 de Maio com a Francisco Glicério. E eu parei exatamente ao lado da torre da igreja, lá no alto. Nós dois ficamos parados assim. E lá embaixo, na rua 13 de Maio, estava aquela muvuca, que quem conhece é gente que não acaba mais andando aquele calçadão, que é um calçadão ali. E a Francisco Glicério, que é a rua mais movimentada de Campinas com carro. E aquele bufufu todo. E nós dois parados ali em cima, observando aquilo. Ele passa 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, e ele não fala nada. Você olha para ele e só ri. Só aquele jeitinho de oriental chinês, né? Só que sempre sorrindo, sempre sorrindo. E olhando aquelas pessoas lá embaixo também, né? Você sabe quando você não se toca direito com a situação? Aí passou uns 20 minutos, ele olha para mim e fala assim para mim, presta atenção. Falou assim, eu lembro até, ele falou, meu filho, ele chamava ele meu filho. Você está vendo aquelas pessoas lá embaixo? Assim. Embora elas acordaram em seus corpos, porém continuam dormindo. E nós aqui, você, embora esteja o seu corpo dormindo, você está acordado. Eu só fiquei pensando, falei, é mesmo, né, rapaz? Por que aquelas pessoas não têm consciência que eu estou aqui? Olhando para elas, por que elas não me veem? Elas não entendem essa realidade, esse outro mundo, essa outra dimensão. Aí passou mais uns 5 minutos, ele me pega para o braço e me leva para o quarto. Entro no corpo e despede. Naquele dia, eu tinha aqui na cidade fazer serviço de banco. Cara, mas foi uma puta de uma experiência. Eu lembro que eu peguei meu carro, estacionei no centro de Campinas, mas na hora que eu desci, comecei a andar na calçada, eu via todas aquelas pessoas passando por mim, porque eu lembrava perfeitamente, eu olhava aquelas pessoas e falava, aí, é o zumbi, todo mundo dormindo. Quem são essas pessoas? Estão todo mundo dormindo, será que sou eu que estou acordado? Eu falava assim, porque eu lembrava, sabe? Aí eu passei, fiz questão de ir lá naquela torre, onde eu estava parado lá da igreja, olhei, olha, eu estava aqui há meia hora atrás, 1 hora atrás, eu estava aqui em cima, olhando para baixo, vendo essas pessoas zumbis, mas eu estava acordado, eu lembrava daquilo que eu era, da onde eu estava, do meu espírito, da minha alma. E todo mundo que passava por mim não se lembrava, não estava dormindo, ou seja, ninguém tem noção da sua alma. Então essa experiência para mim foi tão forte, cara, essa sacação de que todo mundo estava dormindo. Eu falei, meu Deus do céu, e agora, o que eu faço? E à tarde eu tinha que ir para a faculdade. E quando eu fui para a faculdade,
Desço do ônibus, aquele bando, você entra no pátio assim da escola, um monte de estudante, todo mundo dormindo também. Acordado, porém dormindo. O pior, a hora que eu entro na sala de aula. Na sala de aula que entra aquele doutor, esse doutor que eu falei para vocês aqui, todo pomposo, enrugado, o cara entra e eu olho para ele assim e falei, puta que pariu, olha esse cara dormindo. E acha que sabe alguma coisa. Acha que é o grande mestre do conhecimento humano, está na fronteira, porque o físico sempre se acha que está na fronteira do conhecimento humano, né? Ninguém está na frente dele, ninguém sabe mais que ele. Então ele tem essa visão de que ele ninguém nesse planeta sabe mais do que ele. Então ele sabe tudo o que tem a humanidade para saber. Ele que vai descobrir as coisas daqui para frente. E ele passa esse conhecimento com você com arrogância, sabe? Uma extrema arrogância. Certo? E eu olhava aquilo e falei, o que eu estou fazendo aqui? Com esse meu dom mediúnico. Eu falei assim, o que esses caras, na verdade, têm para me ensinar? A não ser enfiar a programação. Agora, aqueles outros seres do outro lado, eles têm muito para me ensinar. Aqueles contatos espirituais, essa outra realidade. Olha, a gente passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, o meu drama foi crescendo. Sabe o que eu fiz? Na semana seguinte, eu cheguei para o diretor do cursinho, falei, olha, a partir da semana que vem, eu não venho mais dar aula. Fui na universidade, tranquei minha matrícula. A partir de hoje, eu vou ficar 24 horas por dia, um vagabundo mesmo ao extremo. Eu não vou fazer isso que essas pessoas estão me mandando fazer. Trabalhar 12 horas por dia numa faculdade, pôr um cursinho para dar aula de noite, sair meia-noite, 1h da manhã, dormir 3 horas por dia. Eles não dão tempo para você. A vida não dá tempo para você. A partir de agora, eu vou me dedicar 24 horas para a minha essência. Gente, eu tive coragem de fazer isso. Eu pagava aluguel de uma casa em Campinas, onde eu tinha meia dúzia de alunos de Tai Chi. Acabou meu salário. E eu pagava aluguel da minha mãe aqui em Limeira também. Eu pagava aluguel de 2 casas. Eu falei assim, como é que eu vou sobreviver agora? Mas sabe quando você acordava no outro dia de manhã e não tinha nada para fazer? Não tinha que ir para a escola, não tinha que ir para a faculdade, não tinha que dar aula, não tinha que preparar aula, não tinha que corrigir nada. Sabe quando você se sente um inútil? Porque nós somos programados para trabalhar. Quando você não trabalha, você se sente um perfeito inútil. Até você se acostumar que você está investindo num outro tipo de conhecimento, numa outra busca. E o plano espiritual dizia assim para mim, quando eu tomei essa decisão, e não foi eles que pediram para eu tomar essa decisão não, viu? Foi meu livre-arbítrio. Quando eu tomei essa decisão, eles falaram assim para mim, não se preocupe, que nós não lhes deixaremos faltar absolutamente nada em sua vida. Gente, nunca eu atrasei o aluguel da minha casa, nunca eu enfiei a mão no bolso que não tinha dinheiro para almoçar, para comer. Eu não tinha dinheiro para comprar carro de luxo, nada. Era pagar as continhas, aluguelzinho, sobreviver. Cara, eu tinha tempo para ler o que eu queria, para treinar com Kung Fu e Tai Chi a hora que eu quisesse. Aí eu marcava cursos. Aí eu montei o meu espaçozinho em Campinas, comecei a dar aula de Tai Chi, aula de Kung Fu, curso de meditação, isso. Mas eu só vinha aluno, gente. Eu comecei a ganhar uns trocadinhos, comecei a viver assim, zen, completamente zen. Ou seja, eu não ia dedicar mais a minha vida ao sistema. E graças a Deus, isso foi em 83. Até hoje, eu nunca mais voltei a trabalhar nos moldes do sistema aí fora. Eu sou o meu próprio patrão, eu sou o meu próprio ser. E eu só trabalho nessa visão esotérica. Como eu sou um professor, eu uso o meu dom para transmitir às pessoas essa busca. A necessidade dessa busca espiritual, dessa busca verdadeira, do abandono do verdadeiro androide que a sociedade e o sistema faz com a gente. Imagina o soldado, então, quando ele é programado, né? Ele vai morrer por uma causa de um político, vê a guerra do Vietnã, que bobagem que foi.
Ela podia não ter acontecido, não mudava nada no mundo. Você está entendendo? As pessoas são programadas para ir morrer por ideais completamente babaca. Se vocês assistirem uma peça chamada Hair, já assistiram o filme Hair? Vocês vão ver o movimento hippie na década de 60 começa a rebelar-se. O movimento hippie foi muito interessante porque ele começa a se rebelar contra a programação. O movimento hippie, ele rebela-se contra os 3 opressores que existiam na sociedade americana. Primeiro, o pai e a mãe. A primeira coisa que o jovem com 16, 15, 16, 17 anos fazia na década de 60 era abandonar a sua casa, abandonar o seu lar, a sua família. Vocês vão saber que é verdade isso. Aí eles iam para montar comunidade alternativa, viver em república ou em comunidade de jovens, onde eles eram o dono deles mesmos. Não tinha um pai ou uma mãe que enchia o saco e dizia o que tem que fazer. 1. 2. Segunda rebeldia, abandonar as escolas, ou seja, o centro de programação de verdades do Way Life of America. Então esses jovens abandonavam as escolas, os seus professores. E, claro, abandonavam suas religiões. Quem era crente, protestante, aquela coisa, o americano é muito nessa linha, né? E outra, completa rebelião política e social. Vocês vão ver que a peça Hair, o primeiro símbolo dela é exatamente, começa a peça com os hippies rasgando o cartão e jogando no fogo de alistamento militar. Nos Estados Unidos é um crime, né? Se você pegar o cartão dele, se o cara convoca você e você não vai. Você pode ser preso. E os hippies fazem essa rebeldia social rasgando. Eu falei, eu não vou para a guerra do Vietnã, não vou lutar por vocês. Não vou ser programado por um exército, por um soldado, por um general, para me morrer inutilmente lá. Como dizia o nosso grande poeta torturado, massacrado e morto aqui no Brasil, Geraldo Vandré, né? A soldados armados, amados ou não, né? No exército, eles aprendem uma antiga lição, né? Que morrer pela pátria e viver sem razão. Essa é a programação. Verdadeira, real. As pessoas são programadas para viver sem razão. Elas são programadas para servir uma indústria. Você quer ver que coisa interessante? Eu morava na cidade de Limeira, aqui, como jovem. E eu sempre gostei de ciência, sempre gostei de eletrônica, de espaço, astronomia. Então eu lembro que eu vim de uma família muito pobre, eu não podia pagar colégios particulares. E na época aqui na cidade de Limeira não tinha colégios particulares, não tinha. Não existia isso aqui. E eu lembro que eu queria muito estudar eletrônica. Eu adorava eletrônica, tecnologia eletrônica, queria fazer astronomia, mas não tinha. Então o colégio técnico, o colégio que tinha que ser feito, o único colégio era o colégio de mecânica. Eu falei, mas por que não tem colégio técnico de eletrônica? Por que não tem colégio de outras coisas aqui em Limeira? Aí vem o diretor e fala assim, porque não tem mercado de trabalho aqui em Limeira. Isso significa o quê? Presta bem atenção. Que o palco industrial montado numa cidade, ele faz com que os colégios e os cursos que são trazidos para a cidade de Limeira são cursos que têm a ver com o parque industrial. Ou seja, você é obrigado a aprender para servir as indústrias. E não você vai fazer o que você gosta, o que você quer realmente fazer. Então eu fiz um colégio de mecânica contrariado. Eu entrava numa firma, numa sessão de mecânica, detestava, eu não gosto de mecânica. Eu detesto mecânica, mexer com ferro, eu não gosto. Mas se você mandasse eu desmontar um rádio, mexer com eletrônica, com circuito, com telescópio, eu ficava maluco, eu ficava o dia inteiro fazendo aquilo. Só para mostrar para vocês como a sociedade, ela força você a ser tudo aquilo que você não quer ser. E que não deveria ser. Olha, quando eu dava aula em cursinho, tinha um drama, e eu já pensava, eu já estava meio maluco com essas ideias minhas nessa época, principalmente nesse final. Chegava assim no final do ano, imagina eu dando uma aula para 2.000 alunos de cursinho pré-vestibular. Quando chegava na hora deles fazerem inscrição para a faculdade, eles não sabiam o que eles queriam fazer. E chegava assim, professor, o que eu faço? Eu faço medicina, faço engenharia ou faço advocacia? Eu falei, faz qualquer merda, cara, vou te programar do mesmo jeito, vai ser a mesma bosta. Falava para ele. Não vai fazer diferença nenhuma. Porque o cara não sabe, ele é completamente perdido. Porque o cara, bicho, a nossa sociedade, ela faz assim, ó, ela dá um leque de opções. Ou você é isso, 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 e vai ser isso o resto da vida depois, hein, meu caro?
Porque as pessoas não têm coragem depois de abandonar o seu diploma, jogar no lixo e fazer outra coisa, mudar de vida. Elas não conseguem libertar-se da programação. Elas vão ser isso o resto da vida, fazer aquilo o resto da vida, depois se aposentam. Quando eles pensam, depois que eu aposentar eu vou fazer alguma coisa diferente. Elas ficam escravas da sua programação, do seu rótulo. Agora eu pergunto, por que não tem nenhum ocidental iluminado? Não vai ter nunca mesmo, né? Porque toda a sua energia e todo o seu tempo é gasto o quê? Para cumprir o programa. Qual indivíduo desse vai arrumar um tempo para meditar? Para fazer um tai chi? Certo? Para ir para as montanhas, sair fora das cidades, que é tudo essa agitação toda, esse estresse todo. Quando que o ocidental vai acordar para o seu espírito, para a sua alma? Nunca! Aí as pessoas ficam, mas Laércio, por que você vê espírito? Por que você tem tudo isso? Porque eu fiz a minha opção. Eu dediquei 24 horas. Eu ia dormir quase todo dia, 2, 3 horas da manhã, porque eu ficava meditando, fazendo exercício. De manhã não ia acordar cedo mesmo, lasque-se. Eu aprendi a acordar, a dormir quando eu tenho sono e acordar só quando o sono acaba. Não tem despertador no meu quarto, na minha casa. Não existe isso. Né? Então, durante muito tempo da minha vida, eu comecei a seguir os mestres orientais, estudar orientalismo, estudar o taoísmo, estudar o budismo. E esses mestres, os quais eu os contatava, começavam a trazer essa nova visão do meu ser. Então eu fui ampliando a minha visão de mundo, de universo, de vida, pensar como eu era um astrofísico, eu sempre estudei o cosmos, as estrelas. Aí foi muito fácil entender vida extraterrestre, mas uma vida extraterrestre em outra dimensão da matéria. Não um ET tão idiota quanto nós, programado quando nós, que sai do mundo dele e vem aqui. Você não pode pensar num ET androide que nem nós, que é indivíduos formados. ET são seres evoluídos, descobriram suas almas, descobriram seu espírito. Que o maior avanço que uma civilização pode fazer, o maior avanço científico que uma civilização pode fazer, antes de ir para as estrelas, é descobrir o seu espírito. Descobrir que existe vida após a morte. Esse é o avanço científico. Certo? A humanidade não vai para outros planetas. O ser humano não vai para outro planeta. É proibido por lei cósmica, enquanto ele não despertar para o espírito. É regra geral. Porque todo mundo, quando morre, vai acordar no plano espiritual, vai acordar do outro lado. Né? Então, nós precisamos tomar uma consciência profunda daquilo que realmente nós somos. O primeiro passo, se tiver uma receita de bolo para a gente fazer essa jornada, eu acho que nós temos que fazer esses questionamentos. Por isso que o Gurdjieff botou seu discípulo aos pés para fazer essa pergunta: quem eu sou? Certo? Então, a primeira coisa que você deve fazer é quem eu sou. Igual aquela história do filme, né? Quem somos nós? Quem somos nós? Nesse contexto cósmico todo? Essa é a pergunta. Agora a física quântica está dando abertura para a gente introduzir espiritualidade no meio das equações e tentar entender. Alguns físicos estão tentando. Mas a maioria dos físicos tradicionais não quer nem pensar em espírito, não quer nem saber desse outro lado. O homem ainda continua um ser morto, acabado e que não tem nenhuma transcendência. Ok? Então você tem que questionar quem eu sou. Você precisa discutir isso com você mesmo todos os dias. Você deve aprender duas coisas. O que você não é. Eu não sou o que disseram que eu sou. O que fizeram de mim. Eu não sou o que programaram. Né? Então, o que programaram em mim, eu não sou. Tá? Esse nosso ego. Preste bem atenção nisso. Nós não somos esse ego. Quando nós começamos a buscar numa outra direção, pode surgir técnicas e exercícios, vocês vão aprender técnicas de meditação. A meditação é uma grande ferramenta. O tai chi para acalmar suas vibrações, o yoga. Uma série de técnicas vem trazida lá da antiguidade por grandes mestres, que vai começar a abrir a porta. A porta de uma outra dimensão do meu ser. Os nossos mestres, por isso que ele, quando vai meditar, ele manda: esvazie sua mente, esvazie teu ser.
Mas quando ele quer que a gente esvazie a mente, não é não pensar em nada não, tá? Não é isso. É esvaziar o quê? Essa falsa verdade que foi imposta para nós. Essa falsa programação do que eu sou. A máscara que puseram em você. O rótulo. Porque as pessoas, né, elas se vestem de acordo com seus rótulos, né? Se você é um muçulmano, você se veste como? Se você fosse uma mulher muçulmana lá na Arábia Saudita ou no Irã, quero ver como é que você ia andar na rua. Você tinha que assumir esse rótulo e essa máscara, concorda comigo? Então, de acordo com a sua programação religiosa ou cultural, que a religião é uma programação também, que vem de fora, ela é imposta para você, não é algo que você descobriu. Porque a única verdade que pode existir nesse mundo é aquela que eu descubro através da minha própria experiência. Foi o que aconteceu comigo, com a minha mediunidade, com a minha experiência mediúnica, com meus contatos com os médicos, com essa saída do corpo. Eu experimentei, por isso eu sei. Mas eu não consigo transmitir essa verdade para vocês enquanto você também não experimentar. Senão a gente vai ficar discutindo aqui, que nem discutir futebol, né? Ah, eu não acredito em espírito. Ah, eu acredito. Ah, eu não acredito. Mas eu acredito. Ah, eu não acredito. É discussão de crente com católico, né? Essa discussão que vocês veem por aí, que não tem fim. É. O crente ele tem a seguinte visão: é o demônio que está tentando você do seu lado. Você tem que abandonar isso, tem que vir a Deus. Qualquer revolta que você faz contra a religião é o demônio para eles. Eles morrem de medo do demônio. Né? Se eles assistirem uma palestra e ver esse questionamento, eles já vão ver o demônio do meu lado. Aquele cara está com um demônio no corpo, né? E não sei o que tem, o demônio anda do lado dele, é ele que instiga aquele rapaz a falar aquelas coisas, a fazer aquele questionamento, né? E não pedir perdão a Deus. Tem mais essa, você tem que pedir perdão a Deus. Eles vivem a programação do terror, do medo, programar o demônio na cabeça deles. Eu tenho uma palestra nesse ciclo, vocês viram na programação, está escrito assim: céu e inferno, Deus e demônio, ou seja, a dualidade do mundo. Onde que surgiu e por que surgiu essa dualidade filosófica e ideológica no mundo? E as pessoas engolem essa babaquice até hoje. Porque nós somos frutos de uma programação escolar, religiosa, certo? Você vai no catecismo, o padre programa você de um jeito. Você vai na escola dominical, ou seja, qualquer, ela pode te programar para ser engenheiro, para ser matemático, para ser isso aqui, para fazer conta. Né? Então, é muito importante que cada um de nós saiba questionar. Questionar é importante. E procurar intensamente, mas intensamente mesmo, retornar à nossa essência, retornar à nossa alma. Nós temos que abrir a porta para eu poder ver além. Aí eu vou enxergar além do meu corpo, além dessa realidade. Para isso eu preciso abrir o que os mestres chamam da terceira visão, ou Ajna Chakra. Toda a prática do yoga, toda a prática dos grandes mestres é exatamente, primeira fase, retirar a programação para surgir um ser mais suave. Aí ele volta-se para dentro e procura despertar a sua potencialidade superior, interior, o eu. Aí abre os chakras. Esse chakra que, quando aberto, ele dá a visão para você. A visão e a audição espiritual. Você vê os espíritos, você relaciona com ele. E quando este chakra coronário começa a ser despertado, você começa a ter a memória cósmica aberta. Por isso que esse é o chakra da iluminação. Você começa a lembrar-se de vidas anteriores, de quem você foi em outra vida, e do que você fazia quando estava entre uma encarnação e outra no mundo espiritual. E se você for um grande iluminado, você pode chegar até as suas memórias de vidas em outros mundos, outros planetas, outras realidades pelo universo afora. Você vai bem longe lá atrás. E você vai entender como o seu ser é eterno e cósmico. Como nós somos grandiosos
E esse planeta, essa sociedade nos fez escravos. Escravos das indústrias, escravos dos políticos, escravos dos poderosos, dos ricos. Porque quando você coloca um indivíduo trabalhando numa indústria de produção, é só vocês ir nas fábricas aqui em Limeira, vocês vão ver, como o indivíduo é feito uma máquina androide. Vocês veem aquele filme do Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, né, que é muito legal, que é o começo da Revolução Industrial, quase lá, né, que ele vai fazer. Como o indivíduo é obrigado a ser uma máquina. Imagina o indivíduo todos os dias, durante 10, 15, 20 anos fazendo aquilo. Aí ele volta para a casa dele, 7, 8 horas da noite, que vontade ele tem de buscar o seu espírito? Ele liga a televisão, o que a televisão passa? Um monte de merda. Aí ele fica cansado, vai dormir. Isso se repete por 10, 20, 30 anos, até ele morrer. E ele não vai ter quem ensine, quem oriente, quem o conduza para essa busca. Ou seja, você liga a televisão, é compra, 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 compra. Aqueles programas babaca, os repórteres só valorizando os políticos, valorizando não sei quem, valorizando dinheiro e grana e economia, e bolsa de valor e tal. Mas não há espaço no noticiário para transcendência, para iluminação, para se falar do espírito, não há. Então, como é que você pode acreditar que numa sociedade como a nossa, as pessoas vão encontrar seu espírito? Não vai. Aí o indivíduo, como ele é muito, esse indivíduo ele é muito criança, muito infantil nessa busca, vai faltar alma, vai ficar chorando. Aí qualquer pastor, qualquer indivíduo que falar qualquer bobagem, ele vai lá. E se curva, ajoelha no pé do cara, e se torna mais uma vez escravo de um outro poder agora, que é, na verdade, o poder religioso. O poder religioso, ele escraviza as pessoas da mesma forma que a indústria escraviza, que o sistema político escraviza. E não permite que você estude e pense outras políticas. Vide a Guerra Fria. Vide, né, no Brasil mesmo, quando as pessoas pegavam um livro de Karl Marx para botar debaixo do braço para estudar. Era taxado como comunista, como subversivo, terrorista, era preso, torturado e muitas vezes morto. Ou seja, você é proibido de pensar outras formas de existir, de viver e de fazer uma sociedade. Porque isso incomoda o sistema, né? Veja quando Hitler subiu ao poder na Europa naquela época, os dois lados naquela época eram ditatoriais. A Alemanha, a França, a Itália, a Inglaterra, todos tinham regimes altamente ditatoriais à sua maneira. Né? Você achar que só Hitler era ditador é uma mentira. Você tinha Stalin na União Soviética, você tinha todo mundo ditador naquela época. Ditador ditando regras e leis, e se você não seguisse, estava morto, era subversivo, taxado de qualquer coisa e era preso. Para que os indivíduos pudessem impor suas políticas, sua forma de pensar e de programar as pessoas, matava-se um monte, né? Vocês viram o que aconteceu na Revolução Bolchevista, né? Para se impor o comunismo na União Soviética. Mais de 6 milhões de pessoas foram mortas. E mortas de forma terrível. Como é que a família real, né, foi morta? Né? A criança, foi todo mundo massacrado, o filho, né? Sabe disso. Então, o ser humano, ele massacra, tortura, mata para impor novos ideais e depois continua matando para manter esse ideal. Ninguém pode pensar diferente. Ou seja, ninguém pode buscar a luz. Eu pergunto, uma sociedade formada nesses moldes, quando que vai surgir o iluminado? Quando que a alma vai despertar? E aí se permite a religião católica, né? Que é a modalidade mais babaca que eu acho que existe. Por quê? Porque o cara acredita, se você for todo domingo à igreja, só aquela 1 hora por dia, ouve o padre rezar, você reza, volta para casa, vai ganhar luz, iluminação e transcendência. E o resto da semana pode trabalhar 12 por dia, seja escravo da sociedade, seja escravo do seu patrão, ganhe salário mínimo, sabe? Seja um zero à esquerda na sociedade, cumpra o seu dever e não questione. Foi exatamente o que eu fiz quando eu abandonei tudo. Eu não cumpri mais o meu dever. Eu rompi com a sociedade, eu rompi com essa programação. Falei, agora eu vou buscar a minha verdade, do meu jeito. Não vai ter nenhum professor impondo regras e verdades para mim. Eu vou descobrir isso através
no meu despertar, através da minha mediunidade, eu vou buscar e investigar esse lado espiritual a fundo. E até hoje eu acredito demais nele, eu vivencio isso todo o tempo, e o meu trabalho é levar essa mensagem às pessoas. Esse é o meu trabalho, é levar a mensagem. Hoje nós estamos levando essa mensagem através dos DVDs, através dessas palestras, para todo o Brasil. A gente está levando para a Europa, Estados Unidos, os DVDs correm aí o mundo. E graças a Deus, nós estamos usando a mídia como uma ferramenta de tentar levar luz às pessoas, levar o despertar às pessoas. Porque uma sociedade como essa não tem futuro. A nossa palestra de amanhã vai falar sobre a possibilidade da grande transição planetária, de um processo planetário, de um possível holocausto planetário, causado por isso. Quando você tem uma sociedade onde os seres humanos não são humanos, eles não são humanos, são máquinas, máquinas de matar, máquinas de torturar, máquinas, né? A alma, o sentimento, as emoções, o amor não tem espaço, as pessoas não são treinadas para amar, elas são treinadas para competir, elas são treinadas para ganhar, para vencer o outro. Vide os esportes. Os esportes são o maior indício de uma sociedade decadente, onde elas guerreiam umas com as outras. Só não morre o outro, não mata o outro, mas se pudesse, matava. Se pudesse, num jogo de futebol, se você largasse e não tivesse lei, o nego matava o outro, de raiva e de ódio, porque ele não quer perder. Assim é a política. Então a política capitalista e a política materialista refletem todas as formas de manifestação e de expressão do ser humano, até na arte. O indivíduo quer ser o melhor, quer ganhar o prêmio não sei o quê, quer ser bem que, sabe? Não é que nem o mestre Zen quando pinta um quadro, nem o nome assina embaixo. Os quadros ficam anônimos. A sua obra de arte é anônima. Aqui não, o pintor tem que ter esse reconhecido, ter o ego. E eu vejo a arte como uma coisa tão frustrante, tão frustrante. Eu pergunto o seguinte, na época do Van Gogh, quando o Van Gogh pintava os seus quadros, será que os indivíduos críticos de arte daquela época eram perfeitos idiotas? Tremendos idiotas? Que não viam naquele homem um grande pintor? Hoje, e ele não vendeu um único quadro na vida dele. Quem conhece a história do Van Gogh sabe disso. Hoje, os seus quadros, o mais barato, custa 30 milhões de dólares. Eu pergunto, por que os críticos de arte hoje enxergam um valor imenso naquela obra e os antigos não? Tem alguma coisa errada aí. Tá? Então, na verdade, é como você vê as coisas, como as coisas são impostas para você. A mídia, pode ver a mídia faz sucesso, tantas porcarias na música, né, no Brasil aqui, quanta porcaria não faz sucesso, as obras boas, realmente, com conteúdo, nem se toca na televisão, na rádio, né? Por quê? Porque existe o poder de vender porcaria, vende o que você quer. Faz você consumir o que você quer. Por quê? Porque as pessoas não pensam, elas são consumidoras. A televisão trata você como um consumidor. Ela faz uma programação para vender coisas para você e trata você como um consumidor. Mas não trata você como uma alma que pensa, que sente, que ama, que deseja transcendência, deseja buscar felicidade, iluminação. A televisão e a sociedade programou você da seguinte maneira: se você comprar, você vai ser feliz. E vai ser realizado completamente. Tá? Então, a mídia coloca 24 horas por dia na sua cabeça que você tem que comprar. Compra um carro, compra uma televisão nova, compra um sofá, vai na Casa Bahia, faz um crediário, compra aqui. A televisão é compra o tempo todo. E aí o indivíduo que não pode comprar porque ganha um salário de merda, vai se sentir completamente frustrado quando vê alguém passando diante dele com um carro elegantíssimo, último tipo, maravilhoso. Ele fala, porra, por que eu não tenho isso? Aí gera uma revolta, e ele vai virar um bandido, um ladrão e um assassino. Ou seja, quem criou o ladrão, o bandido e o assassino? Nós mesmos. Quando você não divide os seus bens.
Então, a pergunta permanece: você é realmente você mesmo? Pois eu digo que o filme Matrix tem muito de verdade. As pessoas vivem uma programação e acreditam que são seres. Mas um dia eles acordam, dá um defeito no computador que programou, e ele acorda e vê que ele sai fora daquela coisa, né? E agora? A morte é muito isso, sabia? Sabia que a experiência da morte, eu que contato com muitas pessoas que morreram, pessoas às vezes que faz uma semana que morreu, você não tem noção. É como se elas acordassem de um sonho. Elas vêm para o outro lado, não conseguem mais interagir com nada deste mundo, com seus amigos, com o seu trabalho, tudo que ela fazia. Gente, é como se este mundo não existisse, fosse um sonho para ela, e ela não consegue entender mais o que está acontecendo com ela. Por isso que ela tem um trauma muito grande do outro lado. Demora para ela aceitar que ela morreu. Você precisa convencer ela que ela morreu. As pessoas que não estão preparadas para a morte. Mas quem está preparado para a morte, tira de letra. Até dá graças a Deus que morreu. Mas é muito interessante como as pessoas acordam, cara. Elas começam a ver aquele mundo, as pessoas, e nossa, como as pessoas viviam de forma idiota. Eu tenho amigos espíritos que morreram há 10, 15 anos, que eles vão contando como que foi a aceitação. Aí eles vão perceber o quanto a vida dele e a do ser humano é uma vida idiota, perdida, uma energia jogada tolamente em coisas, em objetos que nada tem sentido. Por isso que eu vou fazer uma palestra, né, nesse ciclo chamado Maya, a grande ilusão da vida. Sobre os indianos. Os indianos falam que tudo é ilusão, né? Tudo é Maya, né? Mas por que ele fala que tudo é Maya? É isso que nós vamos discutir, vamos tentar entender esse simbolismo indiano clássico sobre o conceito de Maya. Mas Maia, não é Maia dos povos maias aqui do México, não. Maia é uma palavra sânscrita que significa ilusão. É Maia com Y, vamos assim dizer. Tá? Então, nós precisamos começar a acordar e fazer esse questionamento. Quem sou eu? Quem somos nós? Quem são esses soldados que vão para a guerra? Quem são as pessoas que pegam um ônibus todo dia de manhã, vai lá naquele puta sufoco, pega o metrô em São Paulo, então que não entra ninguém, aquele puta sufoco, 500 mil pessoas, eu já andei nesse metrô em São Paulo muitas vezes, aí eu começava a perguntar mesmo, o que eu estou fazendo aqui? O que todo mundo está fazendo aqui, sendo tratado como um animal, como gado jogado num caminhão? É que nem boia fria, quando era jogar no caminhão 5 horas da manhã para ir trabalhar no campo, né? Tá aquele bando de negro, tudo tomando vento, frio, daquele pau de arara lá, andando para ir trabalhar como escravos. E o dia inteiro cortando cana no mato, trabalhando na lavoura, para sustentar o patrão. O patrão fica rico, mas o coitado do indivíduo pega aquele salarinho desse tamanho o resto da vida, né? Eternamente. Então essa foi a sociedade que nós criamos. Por isso que essa sociedade vai à Terceira Guerra Mundial. É impossível evitar a Terceira Guerra Mundial, vocês sabiam disso? Porque é um karma que nós construímos. Por isso que eu fiz essa palestra aqui, ó, com esse tema. O karma da guerra nuclear. Por que eu fiz isso? Porque o mundo só teve guerras e conflitos desde que o homem é homem. Aí teve a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e, inevitavelmente, a Terceira Guerra Mundial vai acontecer. Porque nós estamos plantando ela quando você forma uma sociedade desse jeito, quando você forma seres humanos, máquinas, androides. Você prepara o conflito entre os povos. É inevitável, pode esperar, vocês vão esperar sentado e vai acontecer na geração de vocês. Na nossa geração. Esse planeta, ele pode mudar de uma hora para outra. De uma hora para outra você vai acordar no dia seguinte e o mundo de vocês não vai ser igual ao dia anterior. Vocês vão tomar um susto. Tudo que você tinha no banco vai deixar de existir. De uma hora para outra, vai virar cinzas. E se os valores que tinha era papel no banco, dinheiro, pode esquecer que vai à bancarrota. Eles não brincam com o seu dinheiro. Olha, veja bem, eu tinha, vamos supor, R$1.000 no banco ontem. Quando o dólar subiu 70%, eu perdi 70% do meu dinheiro.
Eu quero comprar um computador, eu quero comprar qualquer coisa que seja importada, eu vou ter que pagar para o americano 70% a mais. O que fizeram com o meu dinheiro? Tecnicamente, alguém meteu a mão nele. E quem é que questiona? Quem é que vai fazer uma revolução, uma guerra? Para com isso. Dá para vocês entenderem, vocês que são inteligentes, dá para vocês entenderem, um país quebra, o país quebra, a economia dele vai à merda, e o dinheiro dele continua sendo mais valorizado que todos no mundo. Tem sentido uma coisa dessa? Tem que ser muito idiota para aceitar isso. Um país que quebra economicamente, a sua moeda não deveria valer absolutamente nada, o papel nada. O que tinha que valer são bens, objetos. Mas o ser humano é tão manipulado nesse planeta, né? Aí vocês não sabem porque que a frota russa está aí fazendo manobra aqui na costa da Venezuela e aqui na América do Sul, né? Vocês não sabem por quê. O que os caras estão procurando? Novamente, o equilíbrio ideológico aí de poder sobre o petróleo, do poder sobre as fontes de energia, sobre a grana, sobre o dinheiro. Mercado. Os Estados Unidos está quebrando. E todos os grandes impérios, quando passa para a decadência, ele vai arrastar o mundo junto. Os árabes estão crescendo no seu poderio nuclear. Mais cedo ou mais tarde, ele evitava um confronto. E aí ninguém segura. Por quê? Porque é o que nós estamos plantando. Eu estou fabricando todos os dias mais androides nas escolas. No Oriente Médio, estão fabricando mais androide todos os dias nas escolas. Homem-bomba, tem a rodo lá, né? Todo árabe quer ser homem-bomba. Como é que você vai guerrear com uma pessoa que não tem medo de morrer, né? Não é verdade? Lá você explode na sua frente. Você dá um bomba atômico para o ar, ele leva na maleta e explode todo mundo. Lixe-se. Então, nós estamos vivendo um mundo onde a alma não existe. Somente o lucro existe, tem sentido. Somente o comprar tem sentido. Somente a roupa que você veste tem sentido. Mas não aquilo que você realmente é. Só aquilo que você exibe de poder, de luxo e de riqueza. Isso tem valor. O sábio não tem valor. Ninguém ouve o sábio. Quem é que ouve Jesus de verdade? Ninguém. As pessoas pagam universidades caríssimas para estudar, mas não vêm assistir uma palestra de graça. Isso aqui. Né? Elas pagam uma fortuna para fazer uma faculdade, acorda de manhã, vai lá que deu um maluco, fica lá. Por quê? Porque vai ter um emprego, né? Vai ganhar um dinheirinho depois, né? Quando você oferece a libertação da consciência, do espírito, ninguém procura isso. As pessoas não procuram isso. E pode notar que todo mundo que vai na igreja, vai no centro espírita, a maioria que vai no centro espírita, vai lá para pedir emprego, para arrumar a sua vida, papapá. Depois vira as costas e não volta mais. Ao invés de pedir sabedoria, ir no centro espírita buscar sabedoria, ir na igreja, questionar o padre todos os dias e todas as horas, para responder perguntas. O padre, a religião católica só seria religião católica se ela fizesse o seguinte: o domingo, o dia inteiro, não é uma missa de 1 hora não, que isso é uma babaquice. É o dia inteiro, todos os domingos, é dado um curso para a comunidade. Um curso onde todo mundo tem direito de questionar, perguntar sobre o evangelho, estudar o evangelho, questionar, debater, brigar. É isso aí. Aí a igreja ia para frente. Mas qual o interesse que os padres têm de ensinar alguma coisa para as pessoas? Nenhum. Não. Isso é um problema, porque ele está na programação. Ele acredita que aquilo é a verdade, que só aquilo já é o suficiente, que Deus quer só isso. Então, por isso que muitos sacerdotes, até católicos, quando começaram a ter visões espirituais, ninguém explica por quê, eles começaram a viver uma outra verdade e foram excomungados pela igreja. Quantos padres não foram excomungados pela igreja? Né? Que começaram a tratar o homem e o ser humano de uma outra forma, que não era a forma que a igreja mandava. Veja o padrinho Padre Cícero, do Juazeiro. Por que ele é cultuado no Nordeste? E vê se a igreja católica reconhece o Padre Cícero. Mas nem é pau. Né?
E muitos outros indivíduos, né, que passaram a ter experiências paranormais, experiências psíquicas, foram banidos da igreja por isso. Ou não podiam, né, alimentar isso. Porque isso era visto como coisa do demônio. Mais uma vez o demônio. Então, se vocês quiserem hoje, na sociedade de hoje, libertar-se, vocês têm que fazer um esforço individual. O governo não vai estar preocupado, as faculdades, ninguém. Você vai ter que fazer um esforço individual. Você vai ter que procurar escolas, você vai ter que procurar orientação, você vai ter que praticar exercícios e, a partir daí, você fazer um retorno à sua intimidade maior. Como eu sempre disse para vocês, eu sempre dirigi uma escola. A minha escola sempre foi um local de trazer as pessoas, reunir as pessoas para travar essa discussão interior, para debater essa discussão interna, para fazer as pessoas dia após dia acordar, para dar exercícios para ela. E agora nós estamos construindo o nosso campus avançado, nós vamos lá para o sul de Minas, longe, como os velhos mosteiros do passado, os velhos templos do passado, com uma roupagem moderna, onde nós vamos nos reunir para questionar, para exercitar, fazer workshops, meditação, trabalhos interiores, para que a gente possa cada vez mais estar mais próximo de nossa alma, de nosso espírito e do nosso ser. Esse é o conselho que eu tenho que dar para vocês nessa palestra. Buscar intensamente a resposta. Quem eu sou? Leia, participe de todas as buscas. Porém, aquela dica que eu dei ontem na palestra de ontem, religiosidade sem religião. Você deve ser um grande buscador, mas nunca entre em nenhuma seita, em nenhuma religião, ou nenhum culto, ou nenhum grupo que feche suas portas e que diga para você que é verdade. Só pode ser dada para você lá no 15º estágio. Lá depois de 10 anos, sabe aquela coisa? Esquece isso. Você tem direito de ser livre para buscar todo o tempo. E a verdade maior, ninguém ensina para você. Você a descobre dentro de si mesma, quando você está preparado internamente para acordar. E o plano espiritual, os espíritos que estão ao redor, eles sabem o momento que você está pronto. Eles sabem que você está preparado para essa transformação. E eles vão intervir. Eles vão ajudar você. Eles vão abrir as portas para você. Como fez comigo, como fez com muita gente. Eu sei que é assim. Então, o primeiro passo, você tem que abrir as portas. Para que essas forças do além possam atuar na sua vida. E possa realmente dar uma nova direção e um novo sentido à sua existência na Terra. Ok? Então é isso, pessoal. Eu agradeço a presença de todos vocês. Desejo muita paz, muita luz. Namastê e até um próximo encontro.